A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar início ao 8º vídeo sobre a série do livro de Neemias. E o tema do vídeo de hoje é lições sobre adoração restaurada. Quando compreendemos a supremacia e a centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas. Quando compreendemos que a palavra de Deus é o início de tudo o que acontece em nós, tudo que é gerado em nós, vem da palavra de Deus. Quando nós colocamos ela como o centro da nossa vida e a supremacia, a incontestável superioridade, quando nós reconhecemos que a palavra de Deus é incontestável. E o livro de Neemias, ele começa com um povo que estava distante de Deus. O povo de Israel estava distante de Deus, Neemias é enviado para poder trabalhar na reconstrução dos muros. E aqui no versículo 8 começa, o povo se rende à palavra, o povo tem fome da palavra, o povo chama Esdras para poder ler a palavra, eles querem ter acesso novamente às leis de Deus. E eu quero ler aqui do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 8, que diz: Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, lei, e apresentou-a diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres, crianças e todos os que podiam entender a leitura. Ele deu a Torá, a lei, com grande voz. Ele leu com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portão das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Esdras, o mestre, estava posicionado sobre uma plataforma elevada, de madeira, construída especialmente para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam os levitas, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda colocaram-se Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, do alto do palanque, um púlpito que foi construído para a ocasião, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé em sinal de reverência. Em seguida, Esdras louvou a Yahvé, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz: Amém, amém, assim seja, verdade. Então eles adoraram a Yahvé, o Senhor, prostrados com as faces encostadas no chão. Então aqui houve uma mudança na postura do povo. Porque Esdras subiu em um palanque, como fala na Bíblia, foi construído um púlpito de madeira, especialmente para aquela ocasião, para que ele lesse a palavra de Deus. E foi gerando no povo um reconhecimento dos erros, um reconhecimento de que precisavam confessar os seus erros, um reconhecimento de que precisavam voltar para o Senhor. A palavra de Deus faz isso em nós. A palavra de Deus nos convence do pecado. O Espírito Santo, falando conosco através da palavra, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. A palavra de Deus, ela nos atrai para o Senhor. É na palavra de Deus que nós ouvimos a voz de Deus, que nós ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer. E se no início do livro de Neemias a cena era de um povo distante de Deus, quando chegamos no capítulo 8, percebemos que o coração do povo havia se voltado para Deus. Aqui, quando a palavra é lida, quando a lei é lida, a Torá é lida, o povo começa a se voltar para Deus. Eles começam a se lembrar de quem eram no Senhor. No versículo 1, o povo se juntou na praça e pediu que Esdras trouxesse a lei, a Torá. No versículo 3, os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eles pediram, tiveram fome da palavra. No versículo 3, eles estavam atentos à palavra. No versículo 4, eles fizeram um púlpito de madeira específico para aquele dia e propósito. Fala de uma reverência. Fala de uma fome, de uma sede de estar na presença do Senhor novamente. Eles não estavam ali por obrigação. O povo pediu.
O coração do povo se inclinou a ouvir a lei. Foram eles que pediram para que Esdras lesse a lei, trouxesse a lei. Um povo que não queria ouvir nem obedecer. No início do livro, nós vimos um povo completamente distante, que não queria ouvir nem obedecer a lei. De repente começou a pedir para que a lei fosse lida, para ter acesso à palavra, para ter acesso à palavra do Senhor. E não apenas pede, mas abre os ouvidos definitivamente para ouvir o que Deus tinha para falar. Nós temos fome e sede de Deus. Nosso coração, ele clama por Deus, ele clama pela palavra. E muitas vezes queremos ouvir, mas não estamos inclinados a obedecer. Mas nós sabemos que o nosso coração, ele tem sede de algo. Ele tem sede de algo, e é a palavra de Deus. É a voz do Senhor falando conosco. É ter essa sensibilidade, os ouvidos abertos, uma mente reverente à palavra. Nos versículos 7 e 8, os levitas, Jésua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária. E todos permaneceram ali. No versículo 7, os levitas, eles começam a explicar para o povo como aplicar a lei nas suas vidas diárias. Como aquilo que estava sendo lido por Esdras poderia ser aplicado na minha vida, na aplicação pessoal. Quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho que me levar a isso, eu tenho que me questionar a isso, eu tenho que perguntar a mim mesmo como eu posso ter uma aplicação pessoal da palavra. Como eu posso ter uma aplicação pessoal daquilo que eu estou lendo. No versículo 8 diz, leram o livro da Torá, lei de Deus, interpretando, aqui os levitas, interpretando e explicando, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender os ensinos e prescrições que ouviam. No versículo 7 e no versículo 8, nós vemos como o povo estava faminto pela palavra. O povo estava com fome e sede da palavra. O povo estava ali atento ao que os levitas estavam ensinando, ao que Esdras estava lendo, e os levitas orientando o povo de como aplicar a palavra. Em Amós, no livro de Amós, o profeta ele traz uma profecia de um tempo em que nós não teremos acesso à palavra de Deus. De um tempo em que o povo, as pessoas vão querer ter essa palavra, vão querer ter acesso à palavra, mas não encontrarão. Em Amós 8, versículo 11 e 12 diz, eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, Adonai, em que mandarei a fome sobre toda a terra, não simplesmente fome por comida, nem sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, de norte ao oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhes será possível encontrar. Então, que triste será quando o Senhor retirar a palavra, quando as pessoas não tiverem mais acesso à palavra e essa fome e essa sede não puder ser saciada em seus corações. Aqui a fome e a sede do povo de Israel foi saciada. E o povo reconheceu que estava errado, e o povo se humilhou, e o povo se arrependeu. Quando nós convertemos o nosso coração a Deus, queremos ler a palavra dele para saber o que é que ele está tentando nos dizer. Quando nós convertemos, quando nós alinhamos o nosso coração a Deus, nós buscamos a palavra, nós queremos ter a adoração restaurada por intermédio da palavra. Porque quando nós lemos e nós ouvimos a voz de Deus, a nossa adoração vai ficando mais sincera. A nossa adoração vai ficando baseada naquilo que ele nos diz. E nós temos que ter sempre a curiosidade, nós temos que ter sempre a fome, sempre a disposição de querer saber o que o Senhor pensa ao nosso respeito. O que o Senhor está tentando nos dizer e que nós não estamos ouvindo, isso nós encontramos na palavra. No Salmo 19, dos versículos 7 ao 10 diz, a lei do Senhor é perfeita, revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. São coisas que só a palavra de Deus tem poder para fazer em nós. São coisas que só a palavra de Deus tem poder para transformar em nós, para trabalhar a adoração que nós apresentamos ao Senhor. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração.
Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. Então, no Salmo 19 diz que a lei do Senhor revigora o meu ser. Elas são dignas de confiança. Elas transformam os mais humildes em sábios. A sabedoria da palavra, a maturidade que a palavra traz. Ela proporciona alegria ao coração e ela ilumina o entendimento. Coisas que a palavra de Deus traz para nós. Tesouros que nós encontramos na palavra. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. São as descrições que o salmista traz da palavra de Deus. E que são realidade em nós, a partir do momento que nós pegamos o livro do Senhor, a palavra do Senhor, a Bíblia, e meditamos nele. Teremos uma adoração restaurada. Nos versículos 9 ao versículo 12, diz assim: Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: Este dia é consagrado a Yahvé, o Senhor, vosso Deus. Não vos entristeceis nem pranteeis, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos, enquanto ouvia as palavras da Torá, lei. Enquanto Neemias, que era o governador, Esdras, que era escriba e sacerdote, e os levitas instruíam o povo na palavra, liam a lei, o povo começava a se quebrantar diante de Deus. Todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos enquanto ouvia as palavras da Torá. Todo o povo se lamentava e pranteava e pedia perdão e se prostrava diante de Deus, diante dos erros cometidos. Eles traziam a sua consciência, eles tinham consciência do quanto tinham se afastado de Deus, do quanto tinham se afastado, depois de tudo que Deus provou, todo o amor, todo o cuidado que provou ao povo de Israel. Ali, quando a lei foi lida, eles reconheceram que precisavam voltar. No versículo 10 diz: E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: Agora, pois, ide, comei e bebei, gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si. Pois este dia é santificado a Yahvé, nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todas as pessoas da assembleia, explicando: Acalmai-vos e ficai em paz, porquanto este dia é santo. Não vos aflijais, nem vos amedrontais. E logo depois o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir porções de alimentos a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria, pois atenderam de coração as palavras que lhe haviam sido ministradas. Houve uma restauração. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, quando nós compreendemos aquilo que o Senhor fala no nosso coração, as ordenanças, e que Ele restaura não apenas a nossa intimidade com Ele, mas isso reverbera de encontro ao nosso irmão. Isso vai nos constrange de tal forma que o que conhecemos em Deus, o que conseguimos em Deus, do que conquistamos em Deus, ele é levado para o nosso irmão. Quando a gente come do Senhor, bebe do Senhor, quando a gente desfruta das gorduras e doçuras que a presença do Senhor nos dá, e Ele faz: ide, repartir com os outros, repartir com aqueles que têm fome e têm sede, mas não têm o que comer. E a segunda lição que nós aprendemos nesse capítulo 8 está justamente nesse versículo 10. Depois que Neemias restaura a palavra de Deus no meio do povo, ele restaura a pregação da palavra de Deus no meio do povo, o povo começou a se lamentar e chorar porque perceberam o quão longe estavam de Deus. A palavra de Deus, ela nos leva a perceber onde nos distanciamos do Senhor. Quando nós tiramos tempo, lemos a palavra, lemos as ordenanças, lemos do amor de Deus, nós começamos a perceber onde foi que começamos a distanciar do Senhor. E no versículo 10, quando a gente cita esse versículo, e a gente cita em tantas músicas que fala que a alegria do Senhor é a nossa força,
O finalzinho do versículo 10 fala: a alegria do Senhor é a nossa força. E nós cantamos esse versículo, muitas vezes nós cantamos sem entendimento. Muitas vezes nós cantamos esse versículo fora de contexto. De repente a palavra de Deus não é mais para lamentar e chorar. Aqui Neemias fala para o povo. O povo, em um momento, a palavra de Deus foi lida, o povo reconheceu o seu erro, o povo voltou para o Senhor, chorou, lamentou, e chegou um momento que Neemias falou: a alegria do Senhor é a vossa força. Alegrai-vos no Senhor. Nós precisamos nos alegrar, nós temos que ter essa alegria no nosso coração, uma alegria que nós só conseguimos em comunhão com Deus. De repente a palavra de Deus não é mais para lamentar e chorar. Isso já havia acontecido em confissão de pecados. A palavra de Deus, ela tem o poder de me constranger, de trazer os meus pecados à tona, de trazer à minha memória aquilo que eu tenho que consertar com o Senhor, pedir perdão. E ela tem o poder de me refrigerar, de me perdoar. E aí vai trazendo alegria ao meu coração, quando eu deixo a palavra de Deus trabalhar em mim. O povo já havia confessado os pecados. E aí estava conquistando a verdadeira alegria. Mas o que é a verdadeira alegria? A do Senhor que nos fortalece. Só existe uma verdadeira alegria que puxa todas as outras. Mas a verdadeira alegria é somente a do Senhor que nos fortalece. Não é a alegria de uma música rápida. Nós temos, quando se diz celebração, e aí nós vamos ministrar e sempre iniciamos com uma música rápida, uma música alegre. Não é essa a verdadeira alegria. É possível pregarmos sobre alegria, cantarmos sobre alegria, compormos sobre alegria, preparar um sermão sobre alegria e nunca ter presenciado a alegria verdadeira. É possível fazermos isso. A alegria que no espírito, aquela que vem da parte de Deus. Aquela alegria da intimidade, aquela alegria de ser amigo de Deus, de não apenas me considerar servo, mas desfrutar do convite do Senhor de ser filho, de ser amigo. Que Deus nos dê a graça para experimentarmos essa alegria abundante. Nós não podemos nos enganar, essa alegria não vem de fatores externos. A alegria no coração do povo de Israel, quando Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Ele falou isso depois que a palavra de Deus foi restaurada. Depois que uma adoração verdadeira foi restaurada. Depois de um arrependimento, depois de um chorar, de um se humilhar, de um pedir perdão ao Senhor, a alegria veio, a alegria verdadeira veio. Nós podemos nos alegrar no meio de um processo de restauração. Nós podemos nos alegrar no meio de um processo de deserto, porque nossa alegria vem do Senhor. Nós podemos nos alegrar num processo de luta, em que o Senhor está nos amassando como barro. Nós podemos nos alegrar, porque a nossa alegria vem do Senhor e não de fatores externos. A nossa alegria não depende de fatores externos. A partir do momento que a lei do Senhor é restaurada no nosso coração, a partir do momento que a palavra do Senhor é restaurada em nosso coração, nós sentimos a verdadeira alegria. Nós conquistamos a verdadeira alegria, que é a presença de Deus. No versículo 10, Neemias diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando a palavra de Deus é explicada e entendida, gera alegria. Quando a palavra de Deus é compreendida e nós obedecemos, gera alegria. Alegria, felicidade, né? Tudo que nós buscamos, tudo que hoje nós buscamos. Mas a verdadeira, ela tem que partir da palavra, do conhecimento da palavra, da fome e sede do Senhor, da fome e sede de nos deleitar em Deus. O ponto de partida é esse, a palavra do Senhor. Que nós nos alegremos no verdadeiro motivo, porque os fatores externos eles passam. As alegrias do mundo são passageiras. A verdadeira alegria é aquela quando eu estou no meu quarto, quando eu ponho minha cabeça no travesseiro e ainda sinto contentamento no meu coração. Ser bem-aventurado, ter a paz de espírito, aquela paz que excede todo entendimento, aquela alegria que só vem de Deus, é só quando temos acesso à palavra e temos fome dessa palavra e desfrutamos da presença do Senhor. Não há despertamento espiritual sem o ensino e a obediência à palavra de Deus. Não há despertamento espiritual se eu não me aquietar na presença do Senhor e der ouvidos à sua palavra e obedecer.
O Salmo 19 e o Salmo 119, o salmista ele fala muito bem disso, de como a palavra de Deus traz alegria. No Salmo 19 nós lemos alguns versículos, que a lei do Senhor é perfeita, revigora o ser, é digna de confiança, transforma os mais humildes em sábios, proporciona alegria no coração. O salmista ele sabia muito bem o que poderia trazer alegria para ele. E no Salmo 119 tem alguns versículos, muitos versículos falam da palavra, mas o versículo 1 diz: bem-aventurado ou felizes aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Aí o versículo 2, felizes os que guardam suas prescrições e buscam de todo o coração. No versículo 20 do Salmo 119, minha alma se consome desejando as tuas ordenanças para cada instante. Então o Salmo 119, ele traz muitos versículos que falam que a palavra me alimenta. A palavra, ela traz vida. A palavra, ela traz maturidade. A palavra me deixa sensível para ouvir a voz de Deus. A palavra traz promessas para a minha vida. E eu posso declarar essas promessas sobre mim. E isso vai gerando alegria ao meu coração. E no versículo 20, que seja a nossa oração, que seja a nossa vida. A minha alma se consome desejando as tuas ordenanças para cada instante. Lendo a lei de Deus a cada instante. Lendo a palavra, conhecendo o amor de Deus, conhecendo a Deus a cada instante. Percebo quanto os salmistas amavam a lei do Senhor e o quanto a alegria deles estava diretamente ligada ao refletir nas palavras que saem da boca de Deus. A nossa alegria está diretamente ligada nas palavras que saem da boca de Deus para nós. E isso é na palavra de Deus, é tendo tempo com o Senhor, é lendo. Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 3, a parte B diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A partir do versículo 13 do capítulo 8 de Neemias, nós lemos que eles restauraram a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas. Era uma festividade que o povo de Israel celebrava, em que todos passavam tempo morando em tendas, em tabernáculo. E durante toda a festa, a lei continuou sendo lida, como nos ensina no verso 18. O verso 18 do capítulo 8 diz: e Esdras leu a Torá, o livro da lei de Deus, todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles comemoraram com uma festa que durou 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, tudo de acordo com o que estava prescrito. Durante 7 dias, Esdras leu a lei para o povo. Durante 7 dias, o povo ouviu, o povo estava atento para a lei do Senhor. Dia após dia, leram o livro da lei de Deus. Celebraram, se alegraram, fizeram cabanas com ramos, obedecendo as instruções da festa dos tabernáculos. E a alegria com que se alegraram não foi uma alegria passageira, foi a alegria com a qual foram fortalecidos, porque essa é a verdadeira e genuína alegria, a alegria do Senhor. A alegria genuína, a alegria verdadeira, é a alegria do Senhor. A alegria desse mundo é a alegria passageira. A alegria de coisas externas é a alegria passageira. O Espírito Santo se alegra quando a fome pela palavra de Deus é restaurada no altar do nosso coração. O Espírito Santo nos conduz a isso. Ele se alegra quando nós separamos tempo para Ele, quando nós queremos conhecê-lo através da palavra. No altar das nossas famílias e no altar das nossas igrejas. Se tudo estiver interligado e se tudo estiver de acordo com a palavra, no altar do nosso coração, no altar das nossas famílias e no altar das nossas igrejas, a palavra do Senhor, ela transforma. A palavra do Senhor, ela muda situações. A palavra do Senhor faz o povo de Deus um povo alegre, um povo maduro. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, versículo 12. Ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes ou de 2 lados. A palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Quando nós pegamos a palavra de Deus e lemos e meditamos, ela começa a desnudar o nosso coração. Ela começa a desnudar a nossa alma.
Ela começa como se um holofote de Deus viesse em cima de nós, e ali nós não temos o que esconder do Senhor, porque a palavra de Deus ela tem esse poder de nos convencer, de nos alegrar. Ela tem o poder de trazer perdão, de nós ouvirmos a voz de Deus e as palavras do Senhor ao nosso respeito. Que nós estejamos sempre assim, com a alma inflamada pela palavra e predisposição para obedecer ao Senhor. Que nós estejamos sempre assim, que a sua alma, que a minha alma esteja sempre inflamada, querendo ler e ouvir a palavra do Senhor, dia após dia, porque isso vai gerar fé em nós. Amém? Que o Senhor te abençoe e guarde seu coração.